Bom, vamos começar do começo então. Já pode começar? Pode. Vamos começar a aula de verdade. Então aqui eu tenho, não tô com ar-condicionado aqui, a gente não tem ar-condicionado aqui, eu tenho ar-condicionado aqui no ateliê, que é um quarto que fica aqui no nosso apartamento, então aqui eu não tenho, vou até medir a temperatura para provar para vocês. Aqui a gente trabalha com transparência. Ó, aqui tá 26 graus, dá para ver aí? 26 graus e meio, tá? Essa temperatura não é ideal para trabalhar com chocolate, tá? Ideal é que fique entre 17 a 21 graus, então aqui já está 5 graus acima, né, da faixa ideal de temperatura, mas vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer essa pré-cristalização de chocolate aqui muito bem, tá? Eu não vou me aprofundar em teoria hoje, porque a gente já tem uma aula sobre isso, tá bom? Então aqui eu tô aquecendo o chocolate até 45 graus e aí a gente vai fazer a temperagem, a pré-cristalização dele para poder colocar nas cavidades. Para facilitar a nossa vida, né? Porque às vezes banhar o pão de mel é um negócio que faz muita sujeira, é um negócio que às vezes é difícil, o acabamento não fica muito bonitinho. Eu tô usando essa forma aqui da BWB, deixa eu ver aqui, opa, óbvio que eu tinha, pega essa daqui que é mais fácil, ó. Essa forma aqui é uma forma para mini pão de mel, o código Marcos está mostrando aí para vocês. SP829. Aqui já está 45 e eu vou começar a adicionar o chocolate, tá? Aqui você está fazendo a temperagem por pelo adição. método da adição de sólidos. Isso. Aí a meta aí é você baixar a temperatura dele até a temperatura de até trabalho. a temperatura de trabalho. Isso. Você está usando esse chocolate aqui? Isso. Deixa eu mostrar que elas vão querer Mostra, saber. pode mostrar. Pode ser qualquer chocolate, tá? Como a gente vai rechear com brigadeiro de caramelo, eu estou usando esse chocolate de média intensidade, que ele tem 54% de cacau. Mas poderia usar um chocolate ao leite? Poderia. Poderia usar um chocolate de maior intensidade? Por exemplo, uns 70%? Poderia também, tá bom? Ó, aqui mostra o gráfico de trabalho desse chocolate. Então a Dani aqueceu até os 45, agora ela vai fazer o trabalho de temperagem por adição até chegar os 27, depois ela vai aquecer até a temperatura de trabalho. Então aqui, ó, eu já tô a 34 graus e eu ainda vejo pedacinhos de chocolate, tá? O que é um bom sinal. Eu acho que eu nem vou adicionar mais um pouquinho só. Então eu preciso aqui ter alguns pedacinhos de chocolate nesse ponto de 34, 35 graus para esse chocolate aqui. Para que eu tenha o que aqui? Cristais organizados da manteiga de cacau. Esse é o indício, tá? Porque se tivesse tudo derretido, nesse ponto de 34 graus, indicaria que eu não teria mais nenhum cristal organizado, que todos eles teriam se fundido. E aí a minha temperagem não ia ser adequada, eu não ia ter um bom resultado aqui. E aí, ó, eu continuo misturando esse chocolate, tá? Mexendo ele, que eu preciso de agitação aqui, né? A gente fala que a pré-cristalização de chocolate, ela tem um tripé, que é tempo, temperatura e movimento. A gente precisa ter isso tudo muito bem alinhado, então eu não posso deixar o chocolate parado aqui esperando a temperatura cair. Eu preciso de movimento, tá? E eu preciso que essa queda de temperatura do chocolate, esse resfriamento que a gente faz, seja aí a literatura fala que seja, seja de no mínimo 2 graus por minuto, tá? Mas isso acaba, na prática, acaba sendo uma coisa difícil de a gente medir, mas o ponto aqui se estiver demorando muito para baixar, né, significa que a temperatura do seu ambiente está muito alta e aí você não vai conseguir fazer essa redução de forma adequada, tá bom? Mas, ó, aqui a gente está sem ar-condicionado, vocês viram que estava aqui 26 graus e meio.
E a gente está conseguindo fazer essa temperagem aqui, tá? Vai dar tudo certo aqui. Aqui eu continuo agitando essa massa até que todos os pedacinhos de chocolate tenham derretido e o meu chocolate tenha chegado na temperatura de trabalho, que no caso desse chocolate que eu estou usando aqui, entre 31 e 32 graus. E como que eu sei? Porque a embalagem, né, o fabricante me informa isso. Então, para saber a temperatura de derretimento e a temperatura de trabalho do chocolate que você estiver usando, basta você olhar essas informações da embalagem, tá? O da Calebo, ele vai mostrar esse gráfico que o Marcos está mostrando na tela para vocês, mas a maioria dos chocolates não vai ter esse gráfico, tá bom? Procurem assim no verso da embalagem, desculpa. Procurem no verso da embalagem que aí vocês encontram essa informação. Aqui já tá 32.2. Confia. Confia no que eu tô falando, que não vai dar tempo de você ficar vindo aqui toda hora pra mostrar, não tem problema. Confia no que eu tô dizendo, que eu não tô mentindo. E aí eu percebo, ó, que ainda tem alguns pedacinhos aqui que não se dissolveram. Se isso acontecer, você pode simplesmente tirar esses pedacinhos, ou se não, você aquece o chocolate até no máximo 34 graus, tá? Poderia fazer esse trabalho na pedra também, se você preferisse, tá? Se você preferir, pode também fazer pelo método tablagem, pode fazer pelo método de adição por micrio, ou pelo banho-maria invertido. Aí aqui o que eu vou fazer? Para dar uma aquecida e esses cálices terminarem de se dissolver, eu vou dar uma aquecida com o soprador. O soprador é esse objeto aqui que parece um secador de cabelo, tá? A marca desse aqui da Dani é Gama, com 2 M's, de Maria. Isso. Pode ser também no banho-maria com a água a 60 graus se você não tiver o soprador, tá bom? No micro-ondas eu não recomendo porque o risco de você passar dos 34 graus é alto e aí se você passar dos 34, você tem aí os cristais que estavam organizados, você fundiu se você ultrapassa os 34 graus, tá bom? E aí o que acontece? Você vai ter que começar o trabalho tudo de novo. Então por isso que eu recomendo ou soprador, pode ser um secador de cabelo que você só usa na cozinha também, que você compre somente para isso, tá? Mas o soprador ele é mais barato do que o secador, então não acho que compense muito. Ou você faz isso no banho-maria com a água a 60 graus, vai ali com cuidado aquecendo esse chocolate, não deixando ultrapassar os 34, tá bom? Então vamos fazer isso. Deixa eu tirar os comentários de novo. Aqui a gente só aquece um pouquinho, tá? É rápido mesmo, aquece um pouquinho e mede a temperatura. Não é para ficar ali, não é para esquecer o chocolate no calor, tá? Então aqui, ó, já tá 33,6 graus. Esse calorzinho aqui vai terminar de derreter os cálices e aí eu vou conseguir usar normalmente o meu chocolate, tá? Então continua misturando aqui. O método de adição ele é um pouquinho mais lento do que o da tablagem, por isso que muitas pessoas preferem fazer o método tablagem, porque ele é mais rápido, eu mesmo prefiro, mas como a gente tinha uma quantidade muito pequenininha aqui de chocolate, eu falei, vou fazer pelo método de adição e a gente aproveita e faz aí uma revisão da aula número 1. Lá na aula número 1 eu expliquei, tá, com detalhes, sobre a teoria de pré-cristalização do chocolate, o que vocês precisam saber para poder entender o método, tá? Aqui eu fiz só uma revisão bem rápida, bem básica, não cheguei nem perto do que eu queria ter explicado, mas senão a gente vai ficar aqui a aula inteira falando sobre isso e eu não vou dar aula do pão de mel, que é o tema da aula de hoje. Para quem está chegando agora, a Dani ainda não começou a fazer o pão de mel. Isso, tá a gente está temperando aqui o chocolate. fazendo a temperagem de chocolate. Já já eu vou começar a casquinha. A forma que a gente vai usar é essa daqui, é uma forma de 3 partes da BWB.
ela tem 3 partes, né? Então tem essa primeira, que é onde a gente coloca o chocolate. Na verdade, é essa daqui, ó. Ela tem uma marquinha. Ó. Ela tem uma marquinha que é para você saber a quantidade de chocolate. Qual é a marquinha? Ela tá bem aqui no fundo, ó. Tá vendo? Aqui, esse tracinho? Ó. Isso, é esse risquinho. Deixa eu mostrar aqui para elas. Essa é a marquinha que vocês vão se basear para preencher com chocolate. Tá vendo esse tracinho aqui, ó? É só esse pouquinho mesmo? Só. Olha só. Aqui É bem só pouquinho mesmo. tem porque aqui, não dá pra ficar uma casquinha muito talvez grossa. 1/2 centímetro aqui. Não sei. Tem a marquinha, gente. Confia na marquinha. O número da forma é o SP829. E aí tem esse negocinho aqui para você fazer a casquinha, né, Dani? Isso aqui fica... Faz a casquinha ficar oca, que é onde você vai colocar o pão de mel. Isso aí. Então é uma forma super prática, sabe? Porque você consegue fazer vários ao mesmo tempo. Na verdade, gente, isso daqui tá cortada pela metade. Eu precisei cortar para poder demonstrar o que eu tinha que demonstrar aqui para vocês. Derrubei uma aqui. Mas ela vem 12 cavidades, tá? Então rende bastante aí o trabalho. E aí o ideal é que você compre, né, várias formas. Ela tem um custo muito baixo, tá? Como eu disse, ela é da BWB. Não sou patrocinada pela BWB, tá? Eu indico aqui o que eu gosto de usar. A gente não tem parceria com marca nenhuma, a gente não gosta de fazer parceria. Porque a gente quer ter a liberdade de falar o que a gente gosta, o que a gente usa de verdade, tá bom? Eu acho que nada melhor, nada mais isento do que trabalhar dessa forma. Bom, chocolate, deixa eu ver aqui. Até esqueci de medir a temperatura. Ele tá 32,8. Vamos baixar só mais 1 grau. A hora que tiver entre 31 e 32, ele já vai estar ótimo pra gente usar. Aqui eu já consegui derreter todos os cálices, tá? Então já tá perfeito aqui, do jeitinho que a gente precisa. Só tô agitando para ele resfriar mais rápido. Ele fica bem brilhante, né? 32,4. E aí é o seguinte, né? Enquanto ele termina de baixar aqui, o que a gente vai fazer? Então a gente vai colocar o chocolate nas cavidades, lá de acordo com a marquinha que vocês viram, que o Marcos mostrou para vocês. E aí, se você tiver um ambiente climatizado, você deixa climatizado entre 17 a 21 graus, você deixa lá na sua bancada, que em 20, 30 minutos essa casquinha vai ser formada, tá? Se você não tiver, como a gente não tá aqui, então tô fazendo no ambiente que estaria aí na sua casa, tá? Se não tiver, o que você vai fazer? Imediatamente você leva para a geladeira por 20 minutos, tá bom? Que é para o chocolate cristalizar. Essa geladeira ela não pode estar super úmida, não pode estar cheia, ela tem que ser uma geladeira exclusiva para sua produção. E ela não pode estar com a temperatura muito baixa, tá? Normalmente aqui, ó, a gente tem, eu tenho uma geladeira igual essa aqui dentro, que é a geladeira separada com a produção. Eu deixo na temperatura mínima, tá bom? A mínima, aqui a mínima é a temperatura mais alta da geladeira. A máxima é quando ela fica mais gelada. Então eu uso a mínima, porque eu não quero essa geladeira aqui gelada demais, entendeu? Porque quanto mais gelada, mais baixa a temperatura, pior para o chocolate e mais umidade vai ter também, que não é legal para o chocolate também. Teve uma aluna que deu uma dica interessante. Ela falou assim que, como ela não tem 2 geladeiras, ela só tem a da casa dela mesmo. Ela falou assim, como ela sabe que a Páscoa é uma época rentável, o que ela faz? Nessa época de Páscoa, ela reserva a geladeira pros ovos. Certo. E aí as coisas de casa ela tira e ela dá um jeito de arranjar comida de outra maneira, tipo marmitex, essas coisas. Aí a casa que lute, né? Exatamente. Lá você ganha dinheiro. Você tem que limpar a sua geladeira muito bem antes, higienizar certinho para não ter problema. Coloquei o chocolate aqui, eu vou dar umas batidinhas para ver se ele se assenta, tá? Aí aqui eu consigo ver, ó, que o chocolate ele preencheu ali a marquinha. Se não tivesse preenchido, eu viria com um pouquinho mais de chocolate aqui para completar. Deixa eu mostrar a marquinha para ela para comparar. Tá vendo essa marquinha aqui, ó? A Dani preencheu tudo com chocolate, tá vendo? A base.
Esse agito, ele também é bom para você livrar as bolinhas de ar, para que elas estourem, tá? Então, agita. Eu tô preenchendo só 2, só para exemplificar. Aí aqui eu vou vir com aquela de silicone, tá bom? Aquela soltinha de silicone, vou colocar aqui. Venho com a parte de cima da forma e encaixo aqui perfeitamente, tá? Até que você veja ali que o chocolate subiu até essa marquinha aqui onde tá passando a minha unha, tá? Não vai subir até em cima, ele vai passar, ele vai ficar um pouquinho abaixo. Aqui, ó, tá? Não tem problema se passar um pouquinho do chocolate para cima, você vem aqui, ó, com o seu dedo, faz a marcação e depois, no final, eu vou ensinar vocês como dar o acabamento perfeito aqui, tá? É isso. Agora você vai virar isso aqui, tá? Vira a forma, limpa aqui, passa um paninho para limpar qualquer sujeirinha que tiver, que aí você não suja a sua geladeira, não suja a sua mão. E aqui pronto, ó, leva pra geladeira 20 minutos, tá? Leva com o papel. Com o papel e deixa virado pra cima, porque se você deixa isso daqui virado pra baixo, vai começar a pegar muita temperatura, vai começar a pegar muita... Ai, meu Deus, esqueci o nome. O gelo da geladeira, a umidade, a temperatura vai ser muito intenso aqui. Então deixa virado pra baixo, senão vai manchar a bundinha aqui do seu pão de mel, tá? Isso aqui vai para a geladeira, então aqui é isso. 20 minutinhos e aí eu já tenho um pronto aqui para a gente desenformar. Agora a gente vai desenformar, vou demonstrar como recheia. A gente vai falar do pão de mel, de tudo bonitinho aqui para vocês. Bom, o que aconteceu? Depois de 20 minutos você retira da geladeira, tá? Lembra que vai estar com as 3 partes, você retira a parte de cima. E aí vai sobrar o quê? Ó, você tem que ver que aqui tá opaco, esse lado aqui, eu não vou inclinar muito, senão vai cair todo o meu pão de mel. Tem que ver que aqui ficou opaco, que é um indicativo de que a manteiga de cacau contraiu e o chocolate vai desenformar sem dificuldade nenhuma, tá? Então você vai levantar essa parte aqui do silicone e vai conseguir tirar sem problema nenhum, sem dificuldade. Desse jeitinho que você mostrou. Então... Às vezes você vai ter que dar uma batidinha, tá? Mas aí o que você faz? Às vezes ela fica por uma questão de vácuo, às vezes ela fica um pouquinho presa na forma. Você vem aqui, ó, dá leves batidinhas, dá uma batidinha e empurra pra cá o que caiu. Bate de novo uma vez e empurra pra frente o que caiu, tá? Pra você não correr o risco de bater em cima de um que desenformou. Muitas das vezes, a maioria das vezes você consegue fazer só isso aqui, ó, só esse movimento, puxando o silicone para cima e vai sair, tá? E aí aqui, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar o acabamento sem mexer no pão de mel para eu não ficar marcando, para não ter marca de dedo, enfim, para eu não perder o brilho dele, tá? Ainda mais para quem tem mão quente, né? Exatamente. Então aqui o que você vai fazer? Ó, tá vendo? Conforme eu vou puxando o silicone, as rebarbinhas já vão caindo e eu posso pegar um pincelzinho bem macio, passando aqui por baixo, tá vendo? Porque aí, ó, ele já vai dar o acabamento para mim, tá bom? Não tira ainda completamente do silicone, ó. Vai tirando só a bordinha. Tá vendo que eu não tô pegando na lateral do pão de mel, tá? Da casquinha de chocolate. Eu tô só mexendo na bordinha para que aquelas rebarbinhas, aquele excesso de chocolate que subiu, para que ele caia. Onde ele caiu, ó, tá? Caiu aqui e aí eu tenho um acabamento perfeito da borda. Volto com ele para cá. O que eu gosto de fazer? Passar um paninho Perfex aqui por dentro, para tirar qualquer rebarbinha que tenha caído, tá? Passa aqui, porque aí você tira qualquer mancha também. Essa mancha não sai aqui, porque você vai voltar isso aqui para cá, para poder rechear. Então, olha só que dica boa. Esse processo que eu fiz até agora, vocês podem fazer já agora e estocar todas as suas bases de pão de mel, tá? Porque aí você estoca isso e você vai fazer a montagem perto da data da entrega. Então, você pode adiantar essa etapa, estocar todas essas casquinhas numa caixa fechada, bem protegida, tá bom?
E aí você consegue produzir muito mais. Na hora de rechear, você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui. A única diferença é que não vai estar o silicone, tá? Você vai voltar, pega sempre por dentro, volta aqui, pode usar luva se quiser também. E aí, ó, aqui você começa o processo de tirar o silicone. Tá vendo que eu não encosto na casca? Em momento nenhum. Eu vou tirando, ó. Ó, saiu facinho, tá? Ficou brilho até aqui por dentro. Então é isso. Aí a gente vai começar a rechear o pão de mel. Aqui eu tenho o pão de mel que eu fiz, que a receita está disponível lá no Telegram para vocês. Depois eu vou mostrar nos stories como que vocês conseguem acessar essa receita, tá? É muito fácil. Aqui o que eu fiz? Eu tenho um aro cortador, eu já medi, tem 3,5 cm de diâmetro. E esse aro, ele encaixou perfeitamente aqui, vocês conseguem ver? Que tamanho que é essa forma aí, você sabe, mais ou menos? Não sei, mas a gente pode pegar uma régua. Vamos pegar, né? É que a base dela vai ser maior. Então aqui, ó, a base tem 4,5, desculpa, a base tem 3,5 e o topo tem 4,5, porque ele vai, né? Ele afunila, né? Ele vai afunilando. Então, tem que levar isso em consideração. Mas como o pão de mel aqui, no nosso caso, vai ficar no fundo, tá? Eu peguei um aro que tivesse aí uma medida, tá vendo? Muito parecida com a da base, tá? E aí eu peguei a minha forma de pão de mel e cortei aqui, tá vendo, ó? Você cortou pela metade assim também? Cortei pela metade, porque senão vai ficar muito alto, eu não vou conseguir colocar recheio, tá? Vamos começar então. Aqui eu tenho 2 brigadeiros. A gente vai demonstrar o ponto para vocês. Eu tenho aqui um brigadeiro de caramelo e um brigadeiro de maracujá, que eu tava fazendo uns testes, tá? E aí, o que aconteceu? Eu cozinhei um pouco mais do que o outro para vocês verem a diferença de textura e para vocês saberem no que isso impacta o resultado aqui quando você estiver recheando ou seu pão de mel, ou uma casquinha de bombom, enfim, tá? O que acontece? Vamos lá. O brigadeiro de caramelo, ele tá no ponto perfeito para rechear. Qual é esse ponto? É aquele ponto que você vai colocar na forma e depois de um tempo, ele vai assentando, tá? Então, vamos colocar aqui. Ó, eu vou colocar um pouquinho na base para que o pão de mel grude aqui embaixo, tá? Eu gosto de fazer assim. Se você tem uma outra forma de fazer, fica à vontade, faz do jeito que você está acostumado. Ele fica parecendo um pouco com creme de leite, ou com leite, doce de leite, né? A textura um pouco mais molinha. Mais molinha, tá? É que o próprio doce de leite pode ter vários pontos. Agora, olha esse brigadeiro de maracujá, que eu cozinhei um pouquinho mais, tá? Ele tá mais... ele tá menos fluido, tá mais firme. Então, isso vai dificultar no momento de rechear. Por isso que eu prefiro esse ponto aqui, que eu cozinhei um pouco menos, tá? Lá no material de apoio vai ter as temperaturas, tudo certinho para vocês. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Dá para rechear? Dá, mas é um pouco mais chato e posso correr o risco de ter bolhas de ar aqui no meio. Com esse daqui eu já não corro, porque ele vai, como ele tá mais fluido, ele vai espalhar, tá bom? Então, o que acontece, né? Só para explicar para vocês. Quando a gente tem bolhas de ar ali no meio do pão de mel, no meio do bombom, no meio de uma trufa, você tem uma validade, uma vida de prateleira menor do produto, porque onde tem ar é um ambiente muito agradável, uma colônia de férias para micro-organismos, tá? Então, por isso, o doce acaba durando menos. Aqui, o que eu vou fazer? Já recheei. Vou pegar o pão de mel, que já tá cortadinho. Você pode passar um álcool na sua mão, igual eu fiz agora. Pode usar luva, se você preferir, tá? Eu evito usar luva, porque a luva a gente acaba esquecendo de trocar toda hora, tá? Então, eu prefiro estar com as minhas mãos sempre muito limpas, higienizadas com detergente neutro. E depois eu passo sempre álcool e tô lavando a mão toda hora também, para evitar problema, tá? Eu prefiro trabalhar assim. Posso fazer um comentário? Pode.
Esse é, por exemplo, um Colocar conteúdo que vocês aqui. podem fazer nas redes sociais de vocês, mostrando como é que vocês tomam cuidado com a higiene. Então, ainda mais hoje em dia com essa coisa toda de pandemia De e tal, coronavírus, você mostrar que você está o tempo inteiro lá limpando a mão com álcool e tudo mais, é um bom modo de trazer confiança para as pessoas que o produto de vocês é bem higiênico, bem limpinho, que não tem problema das pessoas encomendarem. Aqui, parece besteira, mas é um diferencial. Não, é um diferencial, tá? Isso daí eu acho que tem que ter, é uma coisa muito legal para vocês. Aqui eu tô fazendo uma leve pressão com o meu dedo, porque eu quero que o recheio suba e que abrace aqui o pão de mel, para evitar ficar ar aqui, tá? O máximo que eu conseguir. Um pouquinho de ar sempre vai ter, porque afinal a gente tem um bolo aqui dentro. Feito isso, aí você completa com o recheio. Você pode usar o brigadeiro que você quiser, né, Dani? Pode, aqui é só uma sugestão. Uma sugestão que a Dani tá dando. Se você quiser usar outro brigadeiro que combine com o pão de mel, fica à vontade. Isso. Aí vocês podem usar essas técnicas e tipo de montagem que a Dani tá explicando, vocês usam com o sabor que vocês gostarem. Isso. Isso aqui são só sugestões. Vem aqui bem rente a borda, lembrando que a gente ainda vai completar com chocolate aqui, tá? Aqui dá pra ver bem, ó, como esse aqui espalha menos do que esse aqui. Ó. É, até por essa visão aqui também, ó como ele fica depois de um tempo, tá? Conforme o tempo vai passando, a gravidade vai espalhando eles, ele vai assentar, né? Ele fica mais lisinho do que esses daqui. Esse aqui a Dani vai precisar dar uma espátulazinha, ou não? Isso, vou precisar. Então aqui, ó, eu vou ter que usar a espátula a meu favor. Olha como esse daqui, ó, uma leve... Se eu quiser, eu poderia até deixar ele aqui. Eu não precisaria nem fazer esse trabalho aqui. Eu deixo ele aqui por uns 20 minutos, meia hora, ele vai espalhar completamente, tá? Como esse daqui se espalhou, tá bom? Você tá na produção, você deixa eles assentando, né? Você vai fazendo os outros. Isso, aliás, é necessário que você deixe o recheio assentando, tá? Porque o recheio você deixa sem cobrir, guardadinho ali no seu ateliê, no local limpo, tá? Porque vai começar a criar uma película e essa película vai facilitar na hora de selar o pão de mel ou o seu bombom também, tá bom? Então, por isso que eu já deixei esses 4 de cá adiantados para eu demonstrar como sela. Esses aqui eu fiz cerca de 2 horas antes de começar a nossa live, tá? O ideal é que você deixe aí pelo menos umas 4 horas, tá bom? Mas a gente vai conseguir fazer aqui o trabalho sem problema. Agora, olha a diferença, né, desse para esse. Eu tô falando desses dois aqui, ó. Isso. Não sei se dá pra ver essa película, mas aqui ao vivo meio que dá pra ver que tá opacozinho. Não tem como ver, tá? Porque pela câmera fica muito difícil. Agora, esse daqui, olha como ele me dificulta a vida e o risco de ter bolinhas de ar lá dentro é muito maior, tá? Então, por isso que o ponto do recheio, ele é importante, que é aqui uma coisa legal da gente falar para vocês, tá? Porque precisa ser um recheio mais fluido. E aí, qual é a dica para você ter certeza de que tá certinho, bonitinho aí? Ó, esse daqui, esse recheio, ele até traz o pão de mel para cima. Ó como fica difícil, tá? Era bem isso que eu queria mostrar para vocês saberem aí como que o seu recheio não deve estar, tá bom? Esse daqui tá no ponto ideal. Olha como ele vai se assentando, não forma bico. Ó como esse daqui não tem bico nenhum, tá? Esse daqui já vai ser um negócio mais difícil. E aí vai ficar um acabamento meio ruim, com risco de não selar da forma como deveria. O que eu vou fazer aqui? Tá vendo que tem umas bolinhas de ar? Eu vou apagar essas bolinhas de ar, eu vou estourar, tá? Com um palitinho. Lembra que eu não quero bolinhas de ar aqui. Então, por isso que é importante você deixar o recheio dar uma sentada, tá? Ó, perfeito. Aí agora o que eu vou fazer? Tem que fazer a pré-cristalização de chocolate novamente e selar aqui o nosso pão de mel. Olha aqui como já não tem pontinha nenhuma aqui, tá? Então, deixa eu dar uma dica, tá? Pra quem é aluno, pra quem não é também, que isso daqui é importante dizer.
como que você vai conseguir identificar se o seu brigadeiro está no ponto certo, que eu acho que é o foco todo dessa aula aqui, que vocês conseguiram ver bastante a diferença entre um ponto e outro, né? Então, o brigadeiro de caramelo eu cozinhei bem menos, cozinhei um pouquinho menos do que o brigadeiro de maracujá. E como que vocês conseguem identificar isso? Faz o brigadeiro, né? E vocês vão... quem é aluno tem uma aula sobre brigadeiro para recheio, né? Ponto de recheio. E aí tem um truque. Você vai cozinhar o brigadeiro até o ponto de recheio, que dá mais ou menos, eu vou falar aproximadamente uns 2 minutos depois que a massa começa a levantar a fervura. Você vai cozinhar por aproximadamente 2 minutos, mas esse tempo pode variar de acordo com a quantidade que você está cozinhando, pode variar de acordo com a chama do seu fogão, pode variar de acordo com o tipo de panela, tá bom? Então tem muitas variáveis aí, mas aproximadamente 2 minutos após o brigadeiro levantar a fervura, você vai cozinhar por 2 minutos e esse é o ponto que a gente quer aqui para recheio de bombom, tá bom? E aí qual é o truque para você ter certeza de que ficou no ponto certo? Você vai retirar o brigadeiro do fogo depois desses 2 minutos aí, e aí você vai resfriar o brigadeiro ou no banho-maria ou numa pedra, se você tiver de granito ou de mármore, aquelas que a gente usa para fazer a temperagem do chocolate, tá? E aí você vai resfriar esse recheio até 29 graus. Nesse ponto você já consegue verificar a textura, a fluidez do brigadeiro e você já consegue inclusive utilizar direto para rechear o seu pão de mel ou as suas casquinhas de bombom. Ah, Dani, chegou a 29 graus e percebi que o brigadeiro, ele tá fluido demais, tipo, tá muito líquido. Então quer dizer que você tem que voltar pro fogo e cozinhar um pouquinho mais. Cozinha um pouquinho mais. Ah, Dani, notei que o brigadeiro chegou a 29 graus e ele tava, assim, numa textura muito firme, muito mais firme do que essa que você mostrou. Então significa que você passou um pouquinho do ponto e aí o que você pode fazer? Adicionar um pouquinho de leite condensado aos pouquinhos, tá? Que é o próprio ingrediente do brigadeiro. E isso vai dar uma recuperada na fluidez. É o ideal? Não. O ideal é que você saiba identificar o ponto, mas existe uma forma de corrigir até que você pegue o jeito, tá bom? Então é isso. Espero que tenha esclarecido. O que a gente vai fazer agora? Eu tô aqui com uma pedra que eu deixei ela. Isso daqui é uma coisa que nem estava previsto na aula, mas eu pensei depois que seria legal ensinar a vocês. Isso daqui eu deixei, é uma pedra de granito que eu deixei na geladeira por mais ou menos 1 hora para ela dar uma resfriada, tá? Esse tempo aí ele vai variar de acordo com a temperatura do seu ambiente, então lembra que eu falei, né? Se você até consegue fazer a temperagem, a pré-cristalização do chocolate quando o ambiente estiver quente, só que a sua pedra também vai estar. Então o método tablagem não é o primeiro método que você vai procurar quando você não tiver no ambiente climatizado. Mas você consegue? Consegue. E aí o que você tem que fazer? Resfriar a sua pedra, tá? Só que esse resfriar a sua pedra, eu não sei se vai mostrar, tá? Tem que tomar cuidado também, porque a pedra ela não pode estar úmida e nem completamente gelada. Então aqui, como ela ficou muito tempo, ó, ela tá a 18 graus. Eu prefiro trabalhar com a pedra quando ela tá mais ou menos a 22, 23 graus. Mais ou menos ali naquela faixa, né? 21 graus já estaria ótimo, tá? Porque se a pedra estiver muito gelada, como tá aqui a 18 graus, eu vou ter uma queda de temperatura brusca demais durante o resfriamento do chocolate e isso daí também é ruim, né? Lembra que eu falei quando é um resfriamento lento demais é ruim e quando é rápido demais também é ruim, porque aí eu vou formar, né? Quando o resfriamento for rápido demais, eu vou formar cristais instáveis de manteiga de cacau, que são aqueles que não me dão as características ideais para um bom resultado, tá? Do chocolate, como por exemplo o brilho, o snap, que é aquele barulho na quebra, resistência, maior resistência ao calor, tá bom? Então aqui também não é legal. Aí o que eu posso fazer? Eu posso escolher um outro método de pré-cristalização, pode ser o da adição, pode ser banho-maria invertido, ou eu aqueço um pouquinho a minha pedra para que ela não fique gelada demais, tá?
E aí eu posso ou simplesmente esperar um tempinho em temperatura ambiente, ou como eu tenho o soprador aqui, deixa eu ver se o fio alcança, eu posso aquecer. Não vai chegar aqui, tá muito longe. Eu posso dar uma aquecidinha. Enquanto eu aqueço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse chocolate que tá aqui e vou aquecer ele novamente a 45 graus, tá? É 90x90 é a pedra grande, essa daí é bem menor. Essa aí deve ter uns, sei lá, uns 45 por Acho que é 35. 35 por 45, que é o tamanho da prateleira da geladeira. Eu acho que é 45 por 35 essa daí. A Dani faz essa temperada de chocolate com menor quantidade. É ótima, né? Porque eu consigo colocar na geladeira. Ó, aqui já tá ótimo. 22 graus, tá ótimo pra eu fazer aqui a pré-cristalização pelo método tablagem, que foi um método que não estava previsto no nosso conteúdo, mas a gente está dando de bônus aqui para vocês, tá? Bom, nem vou precisar fazer muito chocolate, porque a gente vai trabalhar aqui com pouca quantidade. Bom, aqui mistura bem o seu chocolate, tá? E aí, o que você vai ter que perceber aqui, ó, tá 44 graus. O ideal seria deixar ele a pelo menos 45, mas eu já vou começar pra gente não perder tempo, tá? Tenho que ter certeza que a minha pedra está bem sequinha. Então, você vem aqui com um paninho Perfex, tá? Um papel toalha limpo, passa aqui para ter certeza de que sua pedra tá seca. Não é para a pedra tá suando. Se a sua pedra tá suando, é porque ela tá gelada demais. Aí você tem que esperar ela chegar aí nos 22, 23 graus, tá bom? Para você usar. Não é para usar a pedra super gelada, que, como eu disse, vai dar problema aí na sua pré-cristalização, tá? Sua temperagem. Vamos lá, então. Aqui, ó, a gente verte. Tem gente que deixa um restinho de chocolate na tigela, tem gente que despeja tudo. Cada pessoa tem um jeito de fazer, tá? Mas o que é importante você saber aqui? Que a gente vai resfriar esse chocolate na pedra, fazendo movimentos circulares, tá? Não precisa ficar fazendo alegoria aqui, isso daí é para quem gosta de se exibir. Não precisa, tá? Você vai movimentar o seu chocolate aqui. Eu gosto de movimentar com a minha mão direita, porque eu sou destra. Se você é canhoto, talvez você é mais fácil fazer isso com a mão esquerda. E aí, com a minha outra mão, eu vou com o termômetro, tá? E aqui eu vou observar o quê? Eu preciso que o chocolate caia até 27 graus, tá? Porque é o que está descrito ali na embalagem, na curva de temperatura. E por que eu preciso fazer isso até 27 graus? Eu preciso formar os cristais estáveis da manteiga de cacau do zero. Então, lembra que lá no método da adição a gente estava adicionando pedaços inteiros de chocolate? Então, eu já tinha cristal organizado ali. Nesse daqui, eu fundi tudo, porque eu derreti o chocolate a 45 graus. E os cristais estáveis da manteiga de cacau, eles se fundem nos 34. Então, nos 45 já não tinha mais nada. E aí, eu preciso fazer o quê? Ó, já tá 27 aqui. Preciso buscar esse cristal do zero, por isso que eu baixo até 27, tá? Aqui já chegou a 27, vou recolher. Tinha gente perguntando se perde chocolate quando faz tablagem. Não perde nada. É só ter uma espátula boa, né? Você tem que ter uma espátula boa. Não perde nada, ó, não vai ficar nada aqui, ó. Ó, tá? Fica um pouquinho na espátula, mas nem o da espátula você perde. Deixa aí que vai cristalizar e você pode reaproveitar. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Elevar o chocolate para a temperatura de trabalho dele, que no caso desse que eu estou usando aqui entre 31 e 32 graus, tá? Posso fazer isso com o soprador ou no banho-maria,
tá bom? Água ali, 60 graus no máximo. Ó, a Dani tá usando esse chocolate. Pra quem não viu no começo quando eu mostrei, a Dani tá usando esse Calebo 54,5%. 811. Aqueço um pouquinho. Venho aqui, misturo muito bem o que ficou aqui na tigela. Foi rápido porque eu tô com pouquíssimo chocolate aqui, né? Mas vocês viram que o método da tablagem, ele é muito mais rápido do que o da adição, por exemplo. Mas os dois dão super certo se você souber o que tá fazendo, tá? Mistura muito bem e aí a gente vai medir a temperatura. Tá 30,9, então deixa eu aquecer mais um pouquinho só, para chegar entre 31 e 32. Mas a pessoa pode usar o chocolate que ela mais gostar, né, Dani? Qualquer chocolate, gente. Qualquer chocolate. Então, vocês viram aqui que eu não tô usando cobertura, não tenho nada contra, tá? Mas tô ensinando você a trabalhar com chocolate, para você ter aí um produto de melhor qualidade para oferecer pro seu cliente, tá bom? Mesmo sem ar-condicionado, vocês estão vendo o que eu tô fazendo, tá bom? Então, assim, se você domina a teoria, você consegue ter um bom resultado. Aqui tá 32,6. Não tem problema que passou. Se eu tivesse passado dos 34, seria um problema. Eu teria que começar tudo de novo, porque nos 34 já comecei a fundir os cristais estáveis da manteiga de cacau, tá? Ó, 38,3, 31,6, pronto. Tá ótimo. Aliás, termômetro pode ser esse, pode ser aquele de espeto, não tem problema nenhum, tá? Pode usar aí qualquer termômetro. Isso daí a Dani comprou no Mercado Livre e não tem marca. Não tem marca, gente. Você digita lá termômetro infravermelho e é o que aparece. Vamos lá, então, selar os nossos pães de mel. Vou colocar aqui pertinho de vocês. Tem um site que chama Shopee, Shopee, que tava mais barato o termômetro, tá? Dê uma pesquisada aí, porque é legal, tá? O que eu vou fazer aqui? Saquinho, sabe aqueles saquinhos da Cromos para você embalar trufa, embalar aí doce, tá? Eu tenho vários desses saquinhos. Pode ser de qualquer marca, qualquer tamanho aí que você consiga colocar chocolate. Ele tem 11 por 20 centímetros. Isso, pode ser qualquer tamanho, tá? Vou colocar o chocolate dentro do saquinho. Essa dica que a Dani faz é legal, colocar o saquinho dentro de um copo. Dentro de um potinho, porque aí você tem sustentação. Tem sustentação. Aqui a gente dá dicas do dia a dia também, entendeu? Teoria do chocolate, da pré-cristalização de chocolate, dicas de produção. Porque tem coisa, gente, que a gente só aprende trabalhando, né? Isso aqui ninguém me ensinou, não. Aqui tem coisa que a gente só aprende se lascando mesmo, entendeu? Bom, o que é importante aqui? Você torcer muito bem para que não saia chocolate conforme você começar a apertar esse saquinho. Não começar a sair chocolate por aqui. Então, dá uma torcidinha aí, se você quiser, coloca até um prendedorzinho, tá? E aí, a gente vai fazer abrir aqui um pedacinho, tá? Eu gosto de assim, apontar isso aqui ou pro chão ou pra dentro da pia, pra não correr o risco de cair plástico no meio, em cima do meu doce, porque isso daqui é transparente, a gente nem vê, tá? Então, faz aí um furinho, tá? Lá na mesa você me mostra o furinho, que eu não consegui pegar direito para elas verem. Aqui não importa muito o tamanho, não. Faz só um para elas furinho terem uma aí. noção, é bom tá. saber, tá? Aí, deu para ver, eu acho. Deu para ver? E aí é muito mais fácil fazer esse trabalho aqui. Você vai começar sempre do meio e deixar o chocolate espalhar. Então, deposita um pouco de chocolate, tá? Sempre do meio, sempre a partir do meio.
É só jogar no meio e deixar Só jogar no espalhar. meio e aí você vai dar leves batidinhas, tá bom? Para que o chocolate espalhe completamente aqui. A quantidade é meio a olho, é isso? Vai ter que ser a olho, tá? Porque aqui a gente precisa o quê? Que o chocolate espalhe, tá bom? Então, para quem não pegou a manha ainda, coloca menos e depois vai aumentando. Pode fazer isso? Isso, pode. Como eu vou fazer aqui. Então, assim, ó, vocês viram que faltou um pouquinho, tá? O que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui sempre mais pro meio do que pra ponta e deixo o chocolate escorrendo, porque aí eu tenho um acabamento melhor, tá? Conforme você vai aumentando a quantidade, aí você já sabe meio que pela pressão da mão a quantidade de chocolate. Isso, conforme você praticar, né? Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Mas não tem problema se precisar repor. Fica mais fácil repor do que tirar. Coloca aos poucos, porque depois para tirar, aí você corre o risco de tirar o recheio junto e aí o acabamento não vai ficar tão bom. Ó, então esse daqui eu vou precisar colocar um pouquinho mais. E aí o que você tem que prestar atenção? Ter certeza de que não vai ficar recheio para fora, tá? Então coloca mais um pouquinho aqui. Não posso ter recheio para fora. Aqui já deu, aqui também. Vamos tentar selar esses aqui também. Esse aqui ainda fica um pouquinho. Se essa forma fosse aquela de poli... Ó, pode ajudar com uma colher, tá? Não tem problema. Se fosse aquela forma de policarbonato, a gente passaria a espátula aqui, esse serviço seria bem mais rápido, tá? Como não é, você vai fazendo esse trabalho aí, cuidadoso, cauteloso, para você ter um acabamento perfeito. Por quê? O chocolate, ele funciona como uma tela de proteção. E aí, o benefício é você ter um produto que dure mais, tá? Porque aqui a gente tem um recheio úmido, que é o brigadeiro, que é o pão de mel. E quando esse recheio tá exposto, a validade dele é menor, tá? A vida de prateleira dele é bem menor. Quando você tem alguma cápsula de proteção, como por exemplo o chocolate, aí você consegue aí um aumento da validade do produto. Ó, consegui arrumar com a colher, dou leves batidinhas para que o chocolate assente perfeitamente. Eu tenho uma base reta, já que eu não posso passar uma espátula aqui, né? Se essa forma fosse de policarbonato, por exemplo, eu não tenho nenhum apoio. Então o trabalho acaba sendo um pouquinho mais dificultado, mas dá para fazer, tá? E aqui você vai voltar para a geladeira por aproximadamente 10 minutos, tá bom? Então vamos colocar ele lá na geladeira. Eu já tenho aqui um pronto para a gente mostrar para vocês como decorar, que é a parte que vocês gostam também. Marcos, vamos mostrar os confeitos para as meninas? Vamos, deixa eu tirar os comentários aqui. Então aqui eu tenho esse confeito aqui, que é uma miçanga da marca Mix. Esses aqui em tom candy colors. Tirar esse negócio, dá pra tirar pra mostrar a marca pra elas? Temos também confeitos de coelhinho, de cenourinha. Eu comprei na loja Barra Doce alguns. Esses aqui eu comprei na loja da Confeiteira Arteira. Depois eu posso postar o Instagram dela para vocês nos stories. E esse daqui, esses coelhinhos também vai na loja da Confeiteira Arteira, essa cenourinha aqui. Menos esses ovinhos foi na loja Barra Doce, tá? Mas todo o restante eu comprei na Confeiteira Arteira, esses dois aqui, tá bom? Pra quem tá assistindo a aula, aí você coloca no material de apoio? Tá no material de apoio. Ah, então beleza. Já tá lá. E aí eu fiz também essas patinhas com pasta de leite em pó. Usei o leite em pó da CCGR, que vocês já me perguntaram se eu gostei. Gostei sim, é muito bom. Achei ótimo. Pode colocar em cima dessa tampinha? Pode, mais fácil, né? Porque aí dá pra ter um contraste.
Tem um tutorial no IGTV, tá? Onde eu ensino a fazer a patinha e o pompomzinho. Então, tá no IGTV, aí tem um vídeo do ovo toca no coelho, a Dani ensina. Isso, o ovo toca de coelho, tá bom? Eu ensino a fazer. Tem tudo lá bonitinho pra vocês. Então, de graça. De graça, é só assistir. Nós estamos morrendo de calor. Então vamos lá. Você vai pegar os confeitos que você quiser, fazer do jeitinho que você quiser. Aqui é só uma sugestão de decoração. E no final da aula tem sugestão de embalagem também. Como que eu fiz essa decoração? Muito fácil, usei o chocolate como cola, tá? Então aqui eu vou pegar o chocolate que já está temperado, que a gente acabou de fazer aqui a pré-cristalização. Só vou olhar como é que tá a temperatura dele. Ele baixou para 29 graus, tá? E aí o que eu faço? Aqueço um pouquinho ou no soprador ou no banho-maria para ele recuperar para a temperatura de trabalho, que no caso desse chocolate entre 31 e 32. Tô repetindo isso que é para vocês gravarem, né? Porque cada chocolate vai ter uma temperatura de trabalho diferente, tá bom? Normalmente o ao leite é entre 29 e 30. Os chocolates que a gente chama de amargo ou meio amargo, normalmente é 31 e 32. E o chocolate branco é entre 28 e 29, na maioria das vezes. Mas olhem sempre o que o fabricante recomenda e essa informação tem na embalagem, tá bom? Então vou aquecer um pouquinho aqui. Sempre com soprador ou com banho-maria, porque no micro-ondas é mais difícil de controlar, né, Dani? No micro-ondas você pode correr o risco de passar aí muito rápido e aí pode te dar problema, tá? Lembram do saquinho? Mesmo saquinho, vou colocar o chocolate aqui de novo. E aí a gente vai fazer aqui uma decoração super rápida, tá? Prática, rápida, que vai te dar pouco trabalho, porque a gente precisa de pouco trabalho na Páscoa, porque já tem trabalho demais. Então vamos aqui facilitar a nossa vida. Isso daqui você já faz vários de uma vez só, tá bom? Então isso é no final da produção. Você já não vai fazer de pouquinho igual eu tô fazendo aqui, porque não vai render o serviço, tá bom? Então você já deixa aí tudo pronto, todos o que você vai decorar do mesmo jeitinho, tudo igual, que aí já facilita a sua vida. Vou demonstrar 3 formas de decoração diferentes, tá bom? Então, nesse daqui, vou deixar esse aqui por último, que esse é o mais fácil. E aí eu vou demonstrar esses 2 aqui. Primeiro, eu vou fazer esse aqui e depois eu vou fazer esse aqui, tá? Porque esse tem um trançadinho diferente. Esse furinho aqui, ele tem que ser bem pequenininho, tá? Porque a gente não quer uma grande quantidade. Tem como ver aqui que o traço ele é super fino, tá? Então, assim, é um furinho. Vocês não vão conseguir ver eu cortando porque é muito pequenininho. Não vai conseguir mostrar na câmera. É um furinho de nada, tá? É só pontinha mesmo. Pra ter certeza, testa antes. Ó, aqui tá ótimo, tá? Faz aí uma pressão no saquinho. Não esquece de torcer várias vezes para não correr o risco de fugir chocolate. E aí a gente vai fazer um movimento de zigue-zague, tá? Só isso, só o zigue-zague. Enquanto o chocolate, você pode fazer uns 3 ou 4, vai depender da sua agilidade, tá? Mas eu preciso que o chocolate ainda esteja úmido para eu vir aqui e jogar os confeitos, tá? Aí joga aleatório mesmo. Posso jogar aleatório mesmo. Vou jogar um coelhinho aqui, porque aí o confeito vai colar. Já tá na hora de eu ver o pão de mel que tá lá na geladeira. Tá? Então, enquanto o chocolate está úmido, eu consigo colar. Depois que o chocolate secou, eu não consigo mais. E aí eu posso escolher alguma coisinha aqui. Posso até, ó, para ele grudar melhor. Posso colocar um pouquinho do chocolate aqui. Ó. Porque aí ele vai grudar muito melhor, não vai correr o risco de cair aqui no transporte ou enquanto eu estiver manuseando para embalar. E deixa ele aí quietinho para ele cristalizar, tá bom? Deixa ele aí em paz. Aqui eu vou fazer um trançado. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer primeiro nessa direção e depois eu vou inverter, pra gente ter um trançadinho. É só uma sugestão também, tá? Então, ó, movimentos rápidos. Espero cristalizar, dou um tempinho aí pra ele dar uma secadinha e depois eu vou fazer ao contrário,
tá bom? Então vamos esperar ele secar um pouquinho. Enquanto isso, a gente já pode ir colando esses aqui. Então escolhe aí o seu confeito. Tá vendo que antes de colocar o chocolate, você pode até, como diz o Marcos, prototipar. Ah, vai ficar assim, eu gosto assim? Ah, não gosto muito. Esse dá tempo de mudar ainda. Quando tiver do jeito que você quiser, aí você vem aqui e usa o chocolate como cola, tá? Uma leve pressãozinha, só para grudar. Faz a mesma coisa aqui. Pronto. Leve pressão, só para fazer um grudezinho. Sabe o que ia ficar legal aqui? Não sei se dá pra fazer, mas jogar tipo um glitterzinho. Dá também, pode jogar um glitterzinho aqui comestível. Vamos lá fazer o contrário? Então aqui, ó, eu vou fazer o movimento do lado contrário. Vou até tirar esse daqui para não correr o risco de bagunçar. E aí ele vai ficar com esse aspecto trançadinho. Nesse momento eu já venho com o confeito, esse daqui que eu escolhi, e eu vou jogar ele de um lado só, tá? O que eu gosto de fazer que eu esqueci de pegar aqui? Posso pegar uma régua, qualquer coisa aqui para me servir de apoio. Não. É só para fazer isso aqui, ó, para delimitar a área, tá? Ó. E aí eu jogo aqui na lateral também. Isso daqui parece um monte de ovinho. Como se tivesse um monte de ovinho caindo aqui, tá? Só uma sugestão. Ah, Dani, achei feio o que você fez, achei zoado. Faz do jeito que você quiser. Eu achei lindo o que eu fiz. Então, aquelas que se bastam. Eu sou daquelas que me bastam. Se vocês acharam zoado, guarda pra vocês. Guarda pra você, que aqui a gente trabalha com crítica. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o pão de mel que tá lá na geladeira. Aqui eu fiz a mesma coisa, tá, gente? Ó. Aqui, ó, eu grudei com chocolate também, posicionei e grudei aqui com chocolate do mesmo jeitinho que eu demonstrei o outro, tá bom? Tudo igual. Bom, vamos lá falar sobre embalagens. Antes de falar sobre embalagem, deixa eu desenformar, tá aqui o pão de mel que a gente fez agora. E aí a gente vai desenformar, tá? Como eles já estão bem soltinhos, eu vou até virar com cuidado aqui para não correr o risco de quebrar. Tá? Sempre passa um álcool na mão para você não ter problema de manchar o pão de mel. E o ideal é que você não fique manuseando logo após que ele tiver saído da geladeira. Dá um tempinho aí de no mínimo 12 horas, tá? Deixa 12 horas em temperatura ambiente. O ideal é que seja climatizado, mas se não for, o ideal é que não passe dos 25 graus, porque aí você começa a perder brilho. Vocês viram que aqui tá quase 27 graus e eles ainda estão ótimos, tá? Então, assim, é possível, mas acaba sendo uma produção um pouquinho mais arriscada. Mas vocês viram aqui que eu fiz a temperagem sem o ar-condicionado por 2 métodos. Eu fiz pelo método da adição e o método da tablagem. Levei para geladeira, né, pra gente poder cristalizar. Recheei, selei normal, voltei com ele para geladeira. E aí, eles saíram perfeitamente. Então, é possível trabalhar na Páscoa sem ar-condicionado? Mas você precisa conhecer a teoria, dominar os métodos de pré-cristalização de chocolate. Vamos falar sobre embalagem? Olha quanta coisa bonita que eu trouxe aqui para vocês, quanta sugestão de embalagem. Primeira coisa que eu quero mostrar é esse ovo, é da Cromos, tá? Como eu disse, eu não sou patrocinada, a gente não tem patrocínio de ninguém, a gente nem quer, na verdade, porque a gente quer trazer aqui o que a gente gosta para vocês, tá? Então esse daqui é um ovo de acetato que você pode rechear com pães de mel, pode colocar vários aqui dentro, não precisa ser embalado no tecido não, que dá muito volume isso daqui. Coloca vários pães de mel aqui, outros docinhos e você tem um produto para Páscoa, tá? Faz alusão ao ovo, mas sem ser o ovo. Sem ser o ovo, tá? Então dá para fazer bastante coisa aqui e tá protegidinho, né? Bastante interessante. Então tem esse daqui. Isso é bom para um presente um pouco mais caro, por exemplo, né? Que dá para você fazer, que tem um valor agregado alto. Que tem um valor agregado maior, dá para vender mais caro. Esse daqui é outro produto que olha que fica super bonito. Essa lata eu comprei na Riso Embalagens,
Tem site, tá? Dá pra você comprar pela internet, então mesmo que você não mora aqui em São Paulo, você consegue comprar. E essa é uma fita super barata, de juta, tá? E olha como ela fica bonita com a lata toda marrom, olha como dá um contraste entre a lata e a cor da fita. Ela tem essa tampa dourada aqui também, né? Tudo combinando aqui. Olha como fica uma apresentação super bonita. Que dá pra você rechear isso aqui de guloseimas e inclusive o pão de mel também. E aqui pode prender uma tag com temática de Páscoa, com a sua marca. Pode prender uma etiqueta ou uma tag da sua marca, como o Marcos disse, né? Pra você dar identificação. Então, vocês viram que não precisa ficar comprando embalagem personalizada, que são super caras. Se você tiver o dinheiro, eu acho ótimo, acho válido. Mas dá para você fazer embalagens super bonitas comprando, né, com custo muito mais barato. E aí você vai dar o seu capricho, né? Vai ali se dedicar para fazer uma apresentação bonita e não precisa gastar rios de dinheiro para isso, tá bom? Vamos lá, o que mais? Então, já mostrei aqui 2 sugestões, tem mais coisa aqui. Essa caixinha foi uma caixinha que eu paguei muito, muito barato numa loja aqui de São Paulo, da região da 25 de março, que chama Castropil. Ela fica perto ali do Mercadão, tá? É uma loja que vende embalagens muito baratas e é uma embalagem craft com uma tampa que tem um visor, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu comprei uma folha de seda, pode ser aí na cor que você quiser, eu achei essa cor bonita, comprei dessa, tá? E aí, ó, eu dobrei ao meio, cortei, isso daí você já pode fazer até antes para facilitar. E eu coloquei ela aqui na caixa, assim, viradinha, vocês conseguem ver, para dar um charme, tá? E aí você vai posicionar ela aqui, vai ficar um lado mais comprido para cá, um lado mais comprido para outro lado. E aí você vai dispor o seu pão de mel aqui. Pode colocar luva, tá? Então, depois ali de 12 horas que seu pão de mel já descansou, você consegue manusear ele sem problema nenhum. E aí eu vou começar a colocar, ó, que lindo que ficou. O brilho e tal. Você pode começar a colocar aqui, ó, na caixa. Olha, vocês vão ver que bonito que vai ficar o conjunto. Estou colocando um aqui sem decoração para dar uma quebrada. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse aqui, que tem confeito. Esse vou colocar aqui. E esse vou colocar aqui. Jura que não vai caber os 5? Vai caber sim. Pronto. Tá? Olha que bonitinho que fica. Então, você tem aí um conjuntinho. Agora, a gente vai embalar no tecido. Vamos colocando aqui na frente para elas verem as sugestões. Ó, já não dá vontade de comprar? Coloca de assim pra mim, por favor. Assim? Então, de assim, na vertical. Isso. Assim. Que eu consigo enquadrar. Tá. O legal de você ter feito assim é que não fica simétrico, fica... como fala? Não fica simétrico? Como é que é? Não fica monótono. Tedioso, monótono. Monótono, né? Aquela coisa que é simétrica. Outra sugestão de embalagem. Você pode embalar o pão de mel de forma super simples, colocar nessa sacolinha de juta que você compra também. Isso aqui eu comprei na Castropil também, tá? Dá pra comprar aí de quantidade para pagar mais barato. Outra sugestão é esse saquinho. Coloca o pão de mel aqui dentro e aí você vai... Eu acho que não tem nada mais barato do que isso aqui. Tem nada mais barato que isso aqui, ó. E vocês vão ver como vai ficar bonitinho. Aqui cabe uns 2 pães de mel. Coloca aqui, você vai dobrar. E ele já vem, ó, com essa rendinha, ó. Isso daqui eu comprei à parte. É uma tag que você pode escrever uma mensagem. Pode colocar uma tag com a sua marca também. E aí, ó, ela vem assim, tá vendo? Vem esse papelzinho rendado que dá um charme especial. E aí você coloca aqui, ó.
pode colocar a tag aqui, de repente, né? Pode, sei lá, colocar uma fita, amarrar uma fita, ou dobradinho também. Pode escrever a mensagem aqui dentro. Pode usar um carimbo com a sua marca aqui. A Riso tem carimbo que dá para vocês fazerem, é super barato. Carimba com a sua marca aqui. E vem aqui, ó. Olha que embalagem. Isso aqui é super barato, porque isso aqui é papel craft, é barato, tá? E aí fica uma embalagem simples, barata e bonita também, tá? Então dá para fazer várias coisas aí. E o último que eu quero ensinar vocês é no tecido. Olha que delicadeza. O que eu peguei? Uma caixinha de papel craft que eu também comprei na Castropil, que eu paguei super barato, tá? Enchi ela de palha. Essa palha aqui vocês podem comprar no Mercado Livre, que sai mais barato. Eu já comprei de grande quantidade também. Enche ela de palha e aí você vai colocar o pão de mel embrulhadinho no tecido. Aí a quantidade vai depender do tamanho da sua caixa, tá? Aqui couberam 3 para esse tamanho aqui. Depois você olha aí o tamanho da caixa que você tem. Então, assim, qualquer caixa... Tá vendo que isso daqui, gente, é uma caixa de brigadeiro, tá? Que eu usei, inclusive, para o curso de Massachu. Então, a mesma embalagem eu tô aproveitando para 3 produtos diferentes. Ah, Dani, sobrou embalagem de Páscoa, o que eu faço? Você pensa em uma embalagem que você consiga usar o ano inteiro. Então, isso aqui parece uma embalagem de Páscoa? Não, mas eu transformei em uma embalagem de Páscoa, tá? É uma embalagem que você vai usar o ano inteiro para não ter desperdício. Então, tem que pensar em tudo isso quando você estiver aí fazendo algo para vender, algo que você consiga reaproveitar, né? Como é que a gente fala? Ressignificar para outros produtos também. E aí, como que eu embrulhei no tecido? Vamos lá demonstrar? Então, aqui eu tenho... Posso pôr aqui? Assim? Pode deixar aí. Tá. Aqui eu tenho... Coloca pra cá, porque aí eu consigo mostrar melhor. Esse aqui e aqui. Depois a gente volta pra cá de novo. Isso, porque aí você vai me demonstrar aí, eu consigo mostrar. Deixa eu passar esses pra cá também. O que eu fiz aqui? Comprei tecido numa loja de tecido. Esse tecido aqui é tricoline, mas eu já vi que tem tecidos mais baratos, como por exemplo de chita. Foi até uma dica da minha amiga Rô. Não sei se ela tá aí, a Rosângela Candoli. Rô, se tiver aí, um beijo, obrigada pela dica. Eu pesquisei na internet, pela internet, no site da Niase, que é uma loja aqui bem famosa de tecido aqui de São Paulo. Tá cerca de R$12 um metro do tecido. Esse daqui, tricoline, eu paguei 25, eu achei bem caro, tá? Então, assim, procurem, de repente, lojas que vendem retalhos, coisas que você possa aproveitar e ter um custo bem menor, tá bom? E aí, com o metro do tecido, eu consegui fazer 24 pedacinhos, tá? Esse daqui é um quadrado de 23 por 23. Então, o metro do tecido me rendeu 24 unidades de tecido para eu embalar o pão de mel, tá? Então, aí vocês já anotam esse valor, porque aí a hora que você for fazer a sua produção, você já sabe. Ah, então, se eu quiser fazer 24 pães de mel, eu sei que eu tenho que comprar pelo menos 1 metro. 2 metros eu vou conseguir embalar 48 unidades de pão de mel, tá bom? Vamos lá, então, embalar. Você vai pegar o seu pão de mel, que ele pode estar decorado do jeito que você quiser, ou pode estar liso, vê aí do jeito que você quiser fazer, tá bom? Vamos pra cá. E aí, eu vou te ensinar 2 formas de embalar isso aqui. Eu tenho uma seladora manual, ela é super simples, tá? Não tem nada demais nela. Ela é bem simples mesmo. Dessa marca aí que o Marcos está mostrando pra vocês. Aí, o que a gente vai fazer? Ai, ela já caiu aqui. Olha, ela já tá tão velhinha que tá até despencando. O que a gente vai fazer? A gente vai selar o pão de mel. Então, aqui eu tenho esse saquinho, que a gente já tinha mostrado, que é um saquinho de 11 por 20. Eu cortei ele ao meio, tá? E selei a parte de baixo na seladora, tá bom? Se você não tiver seladora, não tem problema. Só que aí você não vai conseguir fazer... Compra um saquinho menor, tá? Metade disso aqui. E aí você vai embalar com esse fecho aqui. Sabe aqueles fechos de saquinho de pão, tá? Você embala com isso aqui. Metade daquele ali vai dar mais ou menos uns 10 centímetros. Porque esse aqui tem 11 por 20. Isso.
Então, um de 10 uns por 10. ou 12, aí vai dar Isso, bom. um saquinho de mais ou menos 10 por 10 você já consegue embalar, tá? Esse daqui eu consegui reaproveitar porque eu tenho a seladora. Então, vamos fazer um com seladora e um sem seladora. Então, vou pegar aqui o saquinho, coloco o pão de mel aqui dentro. Tento centralizar, tá? E aí, eu vou colocar aqui por alguns segundos. É rápido. Ó, tá? E aí ele selou, isso daqui vai me dar uma maior durabilidade. Ah, Dani, mas eu não tenho a seladora, não tem problema. Vai conseguir fazer do mesmo jeito. A gente vai pegar o saquinho, você vai colocar aqui. Só que aí esse saquinho vai precisar ser um pouquinho maior, né? Porque esse daqui eu cortei no meio, não vai dar. Vamos pegar o maior. Tem um que é 10 por 15, se não me engano. Ele tem uma altura um pouquinho menor, mais ou menos desse tamanho. Aí tá perfeito, tá? Então, se você não tiver seladora, usa aí um saquinho de 10 por 15 que vai te atender melhor. Embala ele aqui. E aí você vai usar o fecho. Aquele fecho, chama fecho prático, tá? Esse daqui é da Cromos. Pode ser qualquer fecho, não precisa ser da Cromos, não. Ó, faz uma torção e aí isso aqui é fácil, né? Vocês já sabem aqui o que precisa ser feito. Vamos cortar o excesso. Pronto. E vamos embalar no tecido agora. Aqui você vai pegar o tecido, centraliza o pão de mel e aí eu gosto de vir com as pontas, tá? Ó, pontinha com pontinha. Já cortei a fita no tamanho que eu vou precisar. Já deixa aí esse serviço adiantado. E aqui, gente, é fácil, né? Vocês já sabem, é só dar o nozinho. E aí, o que eu fiz é que eu combinei a cor da fita com a cor do tecido para criar um contraste. E usei cores também que combinem com a Páscoa, né? Então, aqui você tem um azul meio turquesa, um laranja. Esses tons pastéis geralmente combinam com a época, né? Combinam. Aí, aqui você vai ajeitando, ó, dá um nozinho aqui, puxa o tecido para dar um acabamento mais bonitinho, para não ficar sobra. E aí você dá o laço aqui normal, tá? Não tem muito segredo, não. Dá uma ajeitadinha, corta o excesso do laço e é isso. E aí, vocês gostaram? Deixa eu ver, porque os comentários estão desativados. Você vê, né? São materiais baratos, você consegue fazer um produto com... Aumenta o valor agregado, tipo, imensamente, né, Dani? Sim. Então, vocês viram aí, né, que por mais que a gente tenha feito uma receita simples, corriqueira, sem muito, né? Olha só, você pegou esse produto aqui, aí você aumenta o valor agregado por ter colocado esses confeitos em cima. Os confeitos. Aí a embalagem deixa mais legal. embalagem. Ou aí tem vários tipos, né? Agora você pode colocar lá, se você quiser. Isso, então, ó, a gente conseguiu transformar aqui um pão de mel, que é uma coisa corriqueira, que você vende aí no dia a dia, em produtos que chamam mais atenção, né? Por conta da apresentação, do seu capricho, da criatividade. Então é isso. A Félix Bolos Doces falou que o saquinho dela que ela usa para os pães de mel dela tem 10 por 14. Ai, maravilha. Esse tamanho tá ótimo. Super. É isso, gente. Já tem 2 horas de live, né? É quase 2 horas. Não, dá para responder algumas Dá pra responder perguntas. pergunta? Tá, Então vamos lá. Pergunta clássica que não tem resposta fácil. Validade. Validade. Eu vou falar uma média, tá? Em média, 7 dias, do jeitinho que eu ensinei, recheando com a minha receita do pão de mel e com o brigadeiro. Só que qual é o ideal? Que vocês sejam responsáveis pelo seu próprio negócio, porque essa validade pode variar de acordo com o seu ambiente, de acordo com a temperatura, de acordo com as condições do local, de acordo com o que você coloca de recheio, tá? Tem, assim, uma série de variáveis e eu estaria sendo irresponsável falando para vocês dura tanto tempo.
Aqui na minha casa eu já fiz o teste, já durou muito mais do que 7 dias. A questão da validade é qual é o prazo que o produto permanece ainda muito bom para consumo, mantendo as suas características iniciais. E aí a gente tem 2 destaques falando sobre validade. Aqui no perfil tá de graça para qualquer pessoa que queira saber mais sobre isso, tá? Dá uma olhadinha nesse conteúdo, que ele vai te ajudar bastante a esclarecer aí essa situação. Mas você sabe aí que no mínimo vai estar bom para consumo durante 7 dias, só que é aquilo, sem colocar nada de fruta fresca, usando um brigadeiro que tem bastante açúcar, que tem uma boa durabilidade. Se você puder, aí vai depender para quem vai ser esse pão de mel, mas o que é legal também para aumentar ainda mais a validade. Quando eu coloquei o pão de mel ali como recheio, eu não umedeci com calda nenhuma. Se você quiser, você pode borrifar com uma calda, por exemplo, usando uma calda de açúcar com um pouquinho de vodka ou de extrato de baunilha, que tem algum tipo de destilado ali. Porque o álcool ele é um conservante natural e ele vai dar uma segurança maior para você, tá? Agora, se for, por exemplo, para uma criança consumir, uma mulher que está grávida ou uma pessoa que tem problema em consumir álcool, aí eu já não recomendo, tá bom? Quem demora muito tempo para fazer, a mão de obra vai demorar mais tempo para fazer, a mão de obra acaba ficando mais cara. Aí é o que você tem que avaliar. É o custo que você tem de aprendizado, gente. Qualquer profissão ou empresa tem um tempo de aprendizado, leve isso em consideração. Tem esse tempo de aprendizado, mas tem uma dica que eu posso dar para vocês. Então, assim, durante a live, durante a nossa aula, eu dei várias dicas de como otimizar a sua produção, porque quando você otimiza a sua produção, você consegue fazer mais unidades em menos tempo, né? Então, se você consegue produzir mais unidades em menos tempo, o seu custo de mão de obra fica menor e você consegue ter uma boa lucratividade, uma boa rentabilidade. Então, o que você pode fazer? Adiantar as casquinhas você já pode começar amanhã a sua produção, tá? Porque ainda dá tempo para vender para Páscoa. E aí, os seus recheios você pode deixar eles adiantados também. O brigadeiro você pode congelar por até 30 dias, congelar na própria manga de confeitar, tá bom? Lembrando que uma receita inteira você consegue rechear até 24 unidades desse tamanho, então você já tem aí o rendimento da receita, saber quantas receitas você tem que produzir. O pão de mel você também pode fazer, porcionar e deixar congelado, envolvido aí por filme PVC, filme PVC, né? Filme PVC, deixa guardadinho dentro de um pote hermético e aí você consegue congelar por até 30 dias esse pão de mel. Então tudo isso adianta a sua produção, não é que você vai fazer isso daqui de última hora, tá? E aí você deixa para fazer um dia antes da entrega para finalizar. E aí o que é finalizar? Você colocar as casquinhas de volta na forma, rechear, selar e embalar, né? Sendo que as embalagens você já deixa todas prontas. Então, o tecido você já vai deixar cortado, as fitinhas já deixa cortadas, as tags, você deixa tudo no jeito, embalagem montada, tudo, você já deixa tudo no jeito que puder ser adiantado. Só de você organizar, isso é gerenciamento de produção. Só de você saber gerenciar a sua produção dessa forma, você já está economizando bastante tempo, tá bom? Mesmo que você não tenha muita experiência. Dá pra embalar com plástico filme depois? Deixa eu ver o que a pessoa falou. Puta, eu perdi aqui. Dá pra embalar com plástico filme e depois o tecido? Em vez de colocar o saquinho, fazer com plástico filme? Eu acho que o acabamento não fica tão legal, né? Que aí pode correr o risco de manchar, tá? O plástico, ele não fica em contato ali direto, né? E você não fica manuseando também. Então, você só coloca ali rapidamente e já solta. Agora, o filme pode correr o risco de você prejudicar um pouquinho o acabamento, mas faz um teste para ver se funciona. Agora, o maior pedido de todos. Vamos cortar um? Nossa, já esqueci. Cortar um. Vamos lá, cortar um? Vamos cortar. Eu nem sei mais o que é recheio de maracujá e o que é recheio de caramelo, que eu já misturei tudo aqui. Aqueci um pouquinho a faca para facilitar o corte, tá? Ó, bem recheado, casquinha fininha, não fica aquela casca grossona, tá? E super bem recheado. Então, o pão de mel ele vai ficar ali no meio, sendo envolvido pelo brigadeiro. Esse daqui foi o de caramelo. Deixa eu mostrar assim.
Ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein, gente? Ficou bem rechonchudo. Vocês gostaram? Comenta aí, vocês gostaram? Um monte de coraçãozinho, eu gosto assim. A Dani cortou com aquelas tesouras de picote, né, Dani? Tá, o tecido foi com uma tesoura de picote, que eu também comprei no Mercado Livre e paguei super barato, tá? Não comprei em loja de costura, não, porque é muito caro. Então, espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, espero que vocês tenham aprendido bastante comigo, que vocês tenham uma Páscoa aí super lucrativa, que vocês ganhem bastante dinheiro, porque é essa a nossa intenção aqui. E é isso. Um beijo e obrigada por ficarem com a gente aqui todo esse tempo.